Oi pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas devocionais. Eu quero trabalhar com você hoje o tema da felicidade, o tema da busca do sentido da vida. Desde os primórdios da história, o homem tem buscado a felicidade, buscado o sentido da vida. E o texto que nós vamos usar hoje é Eclesiastes, no capítulo 2, de 1 a 11. Mais de 1000 anos antes de Cristo, Salomão já está conversando e falando sobre essa questão da busca da felicidade, da busca do sentido da vida. E no livro de Eclesiastes, há acordo entre os biblistas, entre os intérpretes da Bíblia, que Salomão está fazendo uma análise da vida humana, como ele fala, debaixo do sol, como diz aqui no versículo 11. Nenhum proveito havia debaixo do sol. E a expressão debaixo do sol é uma expressão que significa a busca da felicidade à parte de Deus. A busca da felicidade não considerando a presença de Deus na vida humana. É como se o homem estivesse sozinho no universo e buscando a felicidade, buscando o sentido da vida, sem levar em conta a presença de Deus e sem levar em conta a orientação de Deus. E qual foi a experiência de Salomão? Aqui no texto a gente vai aprender algumas coisas interessantes. A primeira coisa que ele fala é que ele tentou buscar a felicidade a partir dos grandes empreendimentos. Então eu vou encontrar o sentido da vida quando eu quando eu participar de grandes empreendimentos, quando eu promover grandes empreendimentos. E ele diz aqui no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. E ele continua falando, sobre isso, e a conclusão dele é que isso era vaidade. Focar e buscar o sentido da vida e a felicidade nos grandes empreendimentos é vaidade, é a conclusão dele aqui no texto. Mas ele fala mais. Então eu fui buscar, quem sabe, projeção, fui buscar riquezas, buscar acúmulo de bens, acúmulo de riquezas. E aqui no contexto ele fala: comprei para mim servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim também ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então ele vai falar, olha, eu fui buscar para mim posses, e fui buscar para mim experiências na riqueza, no dinheiro, no sexo, na convivência com muitas mulheres, e eu fui buscar o sentido da vida nessas coisas. E eu tive muitos bens, eu tive muitos escravos, eu tive muitos servos, eu tive muito dinheiro, eu fui um homem de muitas posses, mas a conclusão dele também continua sendo a mesma. Era tudo vaidade e correr atrás do vento. Ele também fala que ele amontoou para si tesouros, ele amontoou para si prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras, E tudo isso foi uma experiência vã, uma experiência perdida. Mas ele fala também da importância da fama, Então ele pensa assim, quem sabe quando eu for famoso, quando eu for um homem famoso, tiver o meu nome escrito nas manchetes, tiver o meu nome escrito nos lugares de projeção, eu vou ser feliz e eu vou ser um homem que encontrarei o sentido da vida. E ele então fala, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou comigo também a minha sabedoria. E a conclusão dele é que isso tudo também continuava sendo vaidade, Ele diz aqui no versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem lhes privei o coração de alegria alguma,
pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Mas a conclusão que ele chega é que tudo isso era vaidade, e tudo isso era correr atrás do vento. Não fazia sentido, não fazia sentido. E hoje também nós temos visto o ser humano repetindo a mesma história. Acham que o sentido da vida e a alegria está, os homens acham, né? Dinheiro, carrões, fama, mulheres e assim por diante. E as mulheres também vão na mesma pegada, né? Vão na mesma direção, achando que nós vamos encontrar o sentido da vida nessas coisas. E a verdade que a experiência dessas pessoas é uma experiência drástica, é uma experiência de fracasso, de tristeza, e de muitos em depressão, porque não encontram o sentido na vida nessas coisas. E Salomão também fala que ele foi buscar o sentido da vida também, talvez lá depois, já no final, né? Ou no meio, durante essa trajetória que ele não ia encontrando o sentido da vida, ele fala que ele fez uso das substâncias modificadoras da consciência, as substâncias artificiais de modificação da consciência. Quando ele diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. E a conclusão dele também foi que isso tudo era vaidade e correr atrás do vento, né? Os modificadores de consciência, seja o álcool, seja as drogas artificiais, as drogas naturais, tudo isso nos dá algum tipo de prazer, mas tudo isso é muito passageiro, e a conclusão dele é que isso era vaidade e correr atrás do vento. As alegrias são passageiras. Essa felicidade que o nosso mundo tem buscado e que Salomão buscou também lá atrás, tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso é uma experiência de frustração, uma experiência às vezes até de sofrimento e de derrota, porque a felicidade não está nessas coisas. O sentido da vida não pode ser encontrado nessas experiências. E aí você pode estar pensando: pastor, então qual que é a saída para a vida humana? Qual que é a saída para a vida humana? E eu não posso deixar de encerrar a minha devocional hoje, né? Falando para você da importância de trazer Deus para a história, né? Trazer Deus para a sua história. Quem sabe você está repetindo a história de Salomão, está querendo viver a sua vida debaixo do sol, sem contar com a ajuda de Deus, sem contar com a presença de Deus na sua vida, e está buscando aí para o seu universo essa felicidade, sem a presença de Deus. E quem sabe você está frustrado, e eu quero compartilhar com você então a importância de Deus, a importância de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a promessa da palavra de Deus, né? O Senhor Jesus é que pode nos trazer vida abundante. E vida abundante significa vida feliz, vida alegre, vida cheia de sentido, vida que está carregada de felicidade. E é isso que nós experimentamos no Evangelho. E é isso que nós experimentamos na presença de Cristo. E é isso que eu quero deixar para você neste dia, nessa devocional. Desafiar você. Quem sabe você tem feito como Salomão e tem buscado o sentido da vida em coisas, em conquistas, em fama, na sua carreira profissional. E quem sabe você está frustrado. E eu quero falar com você. Arrependa-se hoje e vá para os pés de Jesus. Convida o Senhor Jesus para fazer parte da sua história. A promessa dele é que ele vai trazer vida, e vida abundante para a sua vida. Vai trazer sentido para a sua vida, felicidade verdadeira para a sua vida. E a presença de Jesus, inclusive, traz sentido. Traz sentido às conquistas humanas.
Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós entendemos de maneira perfeita o que é as conquistas humanas, o que é possuir, quem sabe, algum bem, o que é possuir uma família, o que é possuir uma casa, uma carreira. A carreira profissional adquire sentido na presença de Cristo, porque Ele vem trazer para nós vida e vida abundante. A sua morte lá na cruz do Calvário, ela foi fundamental para nos reconectar com Deus. A presença de Jesus nos reconecta com Deus. E é só na presença de Deus, é só tendo Deus no nosso coração e na nossa vida, que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. E esse é o desafio que eu quero deixar com você nessa devocional. Eu quero convidar você a vir para esse texto, a quem sabe fazer uma leitura desse texto, Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai abençoar a sua vida, e você vai poder então, quem sabe, fazer uma mudança de direção da sua existência, encontrando o Senhor Jesus e encontrando a vida abundante. Que Deus te abençoe, um forte abraço, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, o amor de Deus esteja sobre você e a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós oramos isso em nome de Jesus. Um forte abraço e até mais.